E a gente abre com um empate em 2-2, que talvez, pela dinâmica do que aconteceu dentro de campo, talvez o Ceará tenha diminuído os danos para o que jogou, para o que foi a partida, mas diminuiu os danos com o empate, chegando a 2 pontos de 9 disputados. Está longe de ser um alento. Então, Léo, apesar do título cearense, que deu uma oxigenada, né, no trabalho de Mancini, deu uma oxigenada nas projeções, na perspectiva do Ceará, que enfrenta uma grave crise administrativa, uma grave crise financeira, mas Mancini conseguiu utilizar todos os escudos ali para conduzir o time ao título estadual, que esse ano era estratégico, era muito importante. O que é que acontece dentro de campo da Série B? Esses escudos cederam ou são as curvas mesmo dentro de cada partida que estão levando o Ceará até essa largada negativa, né? Trazendo os fantasmas de 2023 de volta, Léo? Boa noite, Fred, Cauê, Maestro, Minhoca. Eu diria, Fred, que é mais fácil você manter esses escudos e você traçar um objetivo a curto prazo. Eu acho que isso torna os seus limites menos prejudiciais, assim. Se você tem um foco específico, você trabalha mais naquele curto prazo, naquele tiro curto. Eu acho que foi muito do que foi esse primeiro recorte de temporada do Ceará. Mas esse tipo de título, esse tipo de vitória, esses resultados iniciais do primeiro ano, a própria recuperação na Copa do Nordeste, em um processo de remontagem, acho que eles precisam ser utilizados como inteligência e como combustível para inverter a lógica, né? A lógica de, administrativamente, trazer uma estrutura e uma base para o futebol acontecer. Eu acho que em momentos de crise é muito comum que o campo traga algum suspiro de esperança e administrativamente o clube consiga respirar, tanto financeiramente como em termos de otimismo, de trazer a torcida junto e ter um alento para conseguir resolver seus problemas internos. Mas, assim, claramente, por incompetência e por não focar na resolução desses conflitos, esse recorte de título importante não foi usado pela diretoria. Acho que muito mais por incompetência, por não, mais uma vez, conseguir achar uma saída, por não ter conseguido achar uma saída no passado, após o título da Copa do Nordeste, transformar isso no impulso para brigar pelo acesso, né? O time que não conseguiu brigar pelo acesso nenhuma vez e já trouxe isso em outras lives, né? Como é que é um fala muito fácil dentro do Ceará desde a queda, que o time busca protagonismo. Mourinho foi demitido e quando o Barroca chegou se falou em protagonismo. Quando o time foi montado no começo do ano, o antigo diretor de futebol falava em protagonismo, em ser protagonista. Eu acho que às vezes esse discurso precisa urgentemente, às vezes não, acho que ele precisa urgentemente ser abandonado, assim, porque um time precisa primeiro ser um competidor dentro do campeonato. Ele precisa ser um postulante. Primeiro ser um postulante. E diante disso, depois, quem sabe, se tornar um protagonista. São 41 rodadas desde a queda e o Ceará sequer entrou no G4 em nenhum momento. Então, assim, falar em protagonismo é meio descabido, é meio desproposital, assim, é meio muito fora de um contexto lógico do que a gente vê o time apresentando. E o time não trabalha administrativamente para ser um protagonista e nem sequer para ser um postulante. Eu acho que tudo tem limite. Eu acho que para esse primeiro recorte, como eu falei, de objetivo a curto prazo, de objetivo com peso histórico, que foi o Campeonato Cearense, o departamento de futebol ele consegue se blindar. Mas o Ceará ele se vê em problemas administrativos consequentes. Assim, o campo é o reflexo, é a extensão do que acontece administrativamente. Como eu disse, às vezes pode existir um alento e um respiro positivo do campo servir para administrativamente o clube se reerguer. Mas o Ceará não tem competência para isso. E podem existir outros alentos. Porque dentro do Ceará não existem pessoas competentes no administrativo para transformar isso em um combustível
para virar a chave. Então, assim, mais cedo ou mais tarde, o administrativo ia ter um reflexo mais forte no campo. É impossível você conseguir blindar um departamento de futebol, você conseguir blindar um trabalho, você conseguir blindar o elenco, principalmente porque o reflexo administrativo sobre esse elenco, sobre esse trabalho, as limitações que ele impõe e a eterna insegurança de uma crise financeira, efetivamente mexe com o vestiário, mexe com o departamento. Eu acho que você conseguir, segundo foi falado pelo próprio Mancini, né? Você ter 5, 6 nomes engatilhados e não poder trazer porque sofreu um transfer ban, né? Hoje já falou em mais uma punição relacionada ao caso Castilho, aí o pedido do Atlético Mineiro também em relação ao pagamento do Castilho. O Ceará se vê um problema diante da sua ex-patrocinadora, né? E é uma informação, né? O Ceará foi rompido o contrato com a Estrela Bet, um contrato de 30 milhões de reais por 3 anos, que o Ceará descumpriu uma cláusula que era vedada expressamente por contrato de você usar esse contrato como garantia bancária para contrair empréstimos. O Ceará fez isso. E pior, o presidente, na semana passada, na reunião com o Conselho Deliberativo de prestação de contas, tem um vídeo. Eu fico pensando o que é que precisa ser feito ainda para existir uma intervenção mais grave no Ceará. O presidente pegou o microfone e disse: não, eu emiti uma nota fiscal para receber o dinheiro do empréstimo e depois eu cancelei a nota. Ou seja, o presidente admitiu que emitiu uma nota fiscal falsa para gerar uma garantia bancária de um valor que ele não ia receber. E ele antecipou, né? A informação que a gente tem é que o Ceará tomou emprestado 38 milhões, dando como garantia os 30 milhões que receberia da Estrela Bet. Que o pagamento da Estrela Bet foi suspenso, ou seja, o Ceará precisa pagar essa parcela a quem emprestou. E se falava que ia anunciar um novo patrocinador, não anunciou ainda. Assim, é uma incompetência acima de incompetência que vai gerando limitações do departamento de futebol, que vai gerando incertezas, que vai gerando crise política, que vai gerando crise financeira. E eu acho que o campo é a extensão disso. Eu acho que o jogo de hoje foi uma continuação do jogo anterior. Eu acho que os desfalques não fizeram tanta diferença pelo fato que o Ceará foi o mesmo. Foi o mesmo em espírito, foi o mesmo em desorganização. E a gente vai elencar os mesmos pontos que a gente elencou da vez passada. É um time que sabe que precisa vencer, mas não chuta gol. É um time que sabe que não pode levar gol e segue antecipando, avançando sua linha de zagueiros, deixando espaço, e assim tomou gol hoje. É um time que não tem criatividade, alça a bola aérea o jogo todo. E eu falo, não é que o Ceará não... o Ceará está insistindo há várias semanas nesse cruzamento aéreo. E não é que o Ceará não tenha feito um gol. O Ceará sequer deu uma bola na direção do gol. Ele não sequer ganhou uma disputa nesse tempo todinho de cabeça. Mas consegue insistir. E eu acho que cada vez que o Ceará enfrenta um adversário assim como o CRB, que é um adversário em tese ali que tá numa faixa ali de o CRB pode fazer um campeonato interessante, mas que se mostrou com bola no pé um time muito fraco, e o Ceará se nivela e se permite ser dominado por um time desse. Então, assim, é um time desorganizado, que manteve a mesma desorganização do jogo passado. É um time que não chuta gol. É um time que não consegue assustar o time adversário. Eu acho que hoje foi um pouco mais capaz no sentido de conseguir trocar passes, porque o jogo passado não conseguia nem sequer trocar passes. Então o Ceará começou sendo o mesmo Ceará de sempre, né? Tentando avançar com a bola, David Ricardo tomando as ações ofensivas ali, conduzindo a bola. O Ceará sofreu um desfalque inesperado aí de última hora, né? Que foi o Ailon, né? Que sofreu uma lesão no ligamento do joelho. Não se sabe ainda a gravidade, mas o Ceará entrou com a formação bem atípica, né? E isso faz pouca diferença, ao meu ver, porque o futebol que o Ceará vem apresentando foi muito semelhante ao que apresentou o jogo passado. E se falar sempre, né? As pessoas usam sempre
Como o Pulga faz falta nesse time, o Ceará ser um Pulga. O Ceará ser um Pulga é um time que pode não fazer gols, mas é um time que, independente disso do Pulga, ele tomou 6 gols nos últimos jogos. É um time que além dos gols, ele sofre muitos chutes a gol, muito lance de perigo, ele permite demais. Acho que todo jogo o Ceará permite pelo menos 2 vezes, por causa dessa linha de zagueiros avançados, que o centroavante do time adversário consiga chegar cara a cara com o Richard, e às vezes impedido por pouco, às vezes perde o gol, às vezes o Richard sai bem. Então, assim, eu estava lembrando hoje, a primeira vez que eu mencionei esse erro na linha defensiva do Ceará avançada. Eu já falei aqui em vários telecasts, assim, eu lembrei o primeiro jogo foi contra o Atlético Cearense. Uma bola que o Ari saiu, o Minhoca deve lembrar desse jogo, o Ari saiu na cara do Fernando Miguel e perdeu o gol. E desde então eu falava, o Ceará está avançando muito seus zagueiros e são zagueiros lentos. Alguém precisa fazer essa recomposição. Ou eles não subirem. Mas... E eu falava sempre isso, olha, o Cauê até destacou na live passada. O David Ricardo não pode subir assim. E eu já falava, né, que isso, para mim, ao meu ver, é um problema do treinador. Se é um lance isolado, que o zagueiro pega a bola, vai para frente ali, tenta armar no desespero, e sai o gol ali, ok. Faz parte do futebol, acho que pode ser um erro atribuído individualmente ao zagueiro. Mas quando isso se torna recorrente, e o zagueiro continua fazendo, a linha continua avançada, isso é uma opção tática do treinador. E se está gerando perigo de gol para o adversário, ele está errado por escolher isso. Ou se não é uma opção dele, ele precisa corrigir. E não é que o Mancini seja totalmente culpado do que está acontecendo. Eu acho que ele também é, de certa forma, vítima pela falta de opção. Mas eu acho que ele não conseguiu dar até agora. E cada vez o time vem regredindo nesse padrão mínimo para o Ceará conseguir disputar uma Série B. E a gente não está falando de grandes exibições. A gente está falando de um time conseguir se postar em campo ao ponto de conseguir trocar passes e chegar ao gol. O Ceará fez 4 gols, fez 2 contra o Mirassol, fez 2 hoje. E são totalmente gols obra do acaso. Assim, gols que a bola sobra ali, uma bola pinga, uma bola... Assim, um bate-rebate, uma coisa assim. E é muito preocupante não ver uma construção, não ver um futebol sendo produzido. Inclusive, foi a mesma frase que eu usei no telecast passado. Assim, é muito difícil até analisar taticamente, analisar tecnicamente um jogo desse. Porque não existe produção de futebol, nem por parte do Ceará, nem por parte do CRB. Acho que o Ceará é um time de um futebol tão bagunçado, tão prejudicial, que ele acaba puxando até o adversário que já é fraco. O CRB é um time bem limitado, bem fraco também. Muito parecido com o Ceará. E o Ceará consegue ceder perigo para esse time, consegue se dominar por esse time, dentro e fora de casa. E é isso. Acho que o Ceará é muito reflexo dessa bagunça administrativa. Eu acho que o Mancini faz muitas mexidas de peças ofensivas, de colocar peça ofensiva, mas é aquela questão do o Mancini vai pro tudo ou nada. Assim, para mim, quem vai pro tudo ou nada de forma bagunçada e de forma aleatória, como o Mancini vem fazendo, na verdade, ele vai pro nada. Eu acho que o Ceará é um time que não consegue organizar uma construção ofensiva mínima. Inclusive, o segundo gol ali do Kaique, né? E a prova disso, né? O Kaique é um garoto que até mês passado estava no Flamengo de Guarulhos. De repente chega ali para fazer uns testes na base, de repente vira titular, vira opção relacionada e já entra. E ali já faz um gol. E assim, o garoto, apesar do gol, assim, se atrapalhava com a bola, tropeçava. E acho que muito fruto da bagunça coletiva, da falta de organização. Acho que o Ceará, quanto mais tempo tem para treinar, acho que mais bagunçado fica. E hoje, falo até um pouco da partida do Barcelona, né? O Barcelona que retomou hoje a condição titular aí, por conta da ausência do Aylon. Acho que fez uma boa partida. Eu acho que ele é um cara que tem aquele perfil mesmo de centroavante, ele é pouco participativo, mas conseguiu ali fazer um gol, uma batida firme.
em geral, foi bem na partida. E gostei também, acho que, apesar de ter sido engolido, acho que hoje foi a melhor partida do Recalde com a camisa do Ceará. E analisando dentro do referencial, que é o próprio Recalde. Assim, acho que se movimentou, teve um pouco mais de intensidade. Acho que enquanto teve gás, conseguiu fazer o seu melhor jogo, mas acho que foi engolido pela atuação negativa do time. Eu acho que o Ceará precisa urgentemente saber o que quer no campeonato, acho que saber o que quer como instituição. Eu acho que é difícil falar de futebol quando os problemas eles vêm de fora do campo engolindo tudo que está sendo feito, sabe? O campo tem seus problemas, os jogadores têm suas responsabilidades, o treinador tem sua culpa, a desorganização, mas é impressionante como a bagunça administrativa vem engolindo o campo e é difícil você até atribuir essas responsabilidades e chamar a responsabilidade de um treinador, de um jogador, considerando que eles são afetados, engolidos por todo esse sistema. Até que ponto é limitação, até que ponto é falta de capacidade, até que ponto é ser engolido pelo contexto, assim. Acho que o Ceará precisa urgentemente saber o que ele quer do campeonato e acho que é difícil até analisar jogo, futebol, assim, nesse contexto aí de Ceará hoje, que o Ceará vive hoje administrativa, como instituição, como gestão. Acho que o campo é só um retrato disso, um retrato bem triste, bem feio. E eu acho que o Ceará precisa primeiro colocar o pé no chão, acho que o Ceará precisa primeiro estancar a sangria, eu acho que o Ceará precisa primeiro vir organizando ali de trás para frente, parar de tomar gol e entender que se continuar nesse rumo, uma queda para a Série C não é absurda. E essa diretoria é capaz disso, assim, disso e de levar mais embaixo ainda. É isso, né? Léo traz aí a primeira análise, tanto da derrota, tanto do empate, como do momento do Ceará, né? Porque não tem como dissociar as duas coisas. Um momento que vem numa crise de fora para dentro, mas seja qual for a ordem dos fatores, Minhoca, dentro de campo há uma crise de desempenho. Há uma crise. O Ceará não é que os resultados estão escapando, é que os resultados estão passando longe. Né? Hoje dizer que o Ceará deveria ter saído do PV com a vitória é difícil. Né? O jogo teve inclusive mais para o lado do CRB do que para o lado do Ceará. São 2 pontos em 9 disputados. Mancini em xeque. E eu queria a tua visão, Minhoca. Bem, Fred, ano passado eu lembro que quando a gente foi fazer aquela avaliação no final do ano, né? Que eu fui o único voto que coloquei como um ano do Ceará pior do que o do Sport, né? Vocês consideraram muito a Copa do Nordeste, mas eu não tinha perspectiva nenhuma do Ceará começar esse ano de 2024 com um fator positivo, assim, sabe? O título do ano passado da Copa do Nordeste, assim, acho que até poucos torcedores colocaram isso como uma carta importante na temporada. Claro, título o cara vai lá e comemora, né? O torcedor também é obrigado a ser tão frio assim como eu estou analisando. Mas a perspectiva, quando eu olhei a reta final do ano passado, eu não tinha muita perspectiva de mudança. Assim. Eu cheguei a falar isso no começo do ano, que o trabalho do Mancini é um trabalho muito difícil para começar essa temporada. E eu citei aqui na live passada que ele conseguiu fazer a primeira parte do trabalho. Estabelecer um esqueleto de time, estabelecer um padrão de jogo. A grande questão, porque nesse momento que o Ceará agora atravessa, exige de um clube que, se é considerado, a palavras internas do Ceará, protagonista, você ter opção, né? E aí você começa a observar os concorrentes diretos. Olha o que o Goiás fez ali na reta final para trazer jogadores. Olha o que o Sport já fez desde o começo do ano. O Santos a gente nem coloca, né? O Ceará não teve essa capacidade de terminar o campeonato estadual e, tipo, precisamos trazer um outro jogador que se jogue como ponta, velocista, rápido. O Ceará não teve essa condição. O Ceará foi derrubar o seu transfer ban na véspera de fechar
a janela brasileira, trazendo 2 jogadores apenas, um deles um terceiro goleiro. Então o Ceará, ele vive esse momento de dificuldade, e qualquer treinador que estivesse estaria tendo essa dificuldade, muito por conta dos problemas, como o Léo estava mencionando, né? Dos problemas extracampo. Na prática, você colocar, e aí eu vou fazer aqui uma analogia, né? Você colocar um barco que não tem condição de ficar estável dentro do mar, você pode ter vários ali marinheiros, digamos assim, tentando equilibrar esse barco, e vem vento, e vem onda e tudo mais. Dá para conseguir sobreviver, como foi no campeonato estadual. Ele fez ótimos jogos. O Ceará, nesses 2 anos que depois que foi rebaixado, só perdeu um duelo contra o Fortaleza, mas o ano não pode se resumir nos confrontos contra o seu maior rival. O torcedor tem todo o direito de tirar onda. O que importa, no geral, é você fazer uma equipe competitiva. E o Ceará, do ano passado, tinha talvez, e aí para cada um tem a sua análise, né? Talvez um elenco mais qualificado, mas que não tinha muito interesse, né? Não estava totalmente determinado. Hoje eu vejo talvez até um Ceará mais lutador, brigador, mas a qualidade vai pedir. Para você brigar para acesso, né, para subir para a Série A, você tem que ter um elenco de qualidade. A gente falou isso do Sport do ano passado, né? O Sport era uma equipe que a gente colocava como favorita. Na reta final, faltou peças. O Ceará começou a Série B, e eu sempre gosto de ressaltar isso, quando a gente fez o áudio guia, a gente passou muito por cima do Ceará. É porque eu não falei no dia, mas eu queria ter falado, eu acabei dando um pé para trás. De todos ali que a gente colocou como favorito, tirando o Santos, que já era considerado que a gente disse que subiria, eu achava que o Ceará era o último da fila. Porque quando eu comecei a olhar elenco, eu falei, cara, o Curitiba, mesmo mal, mesmo com o Guto e tudo mais, eu ainda acho que tem mais elenco do que o Ceará. O Ceará, se não recuperar esses jogadores que não estão bem, Bruninho, que hoje poderia ter tido uma sequência, né? Entrou bem nos 2 últimos jogos, aí se lesiona. Isso olha, é tão absurdo que hoje o Caio Rafael entrou. Eu acho que ele nunca teve um problema de lesão na base. Ele entrou com poucos minutos, ele se lesionou. Então, assim, é uma série de problemas que vão só se somando, vão só se somando. Então, hoje, que assim, no jogo passado eu ouvi uma crítica maior em cima do Mancini, hoje eu não consigo ver, assim, ele tem a responsabilidade dele, obviamente, mas é difícil. Porque hoje, por exemplo, ele não colocou o Janderson dentro de campo. Porque ele já tinha tomado uma vaia quando ele colocou o Mugni. Se ele coloca o Janderson dentro de campo, ele ia receber a segunda vaia. Então ele decidiu apostar muito mais nos garotos da base, nesse momento. Porque você não tem profundidade de elenco. E olha que eu tinha falado, tem que utilizar a base. E quando eu digo isso, não é nem porque são jogadores melhores. Não, são pelo menos outras opções do que ele já vinha tentando nas últimas partidas. Então, o grande problema do Ceará hoje é porque ele não tem da onde tirar. O banco de reservas hoje era muito limitado. Você não tinha tantas opções. Acho até que algumas coisas ele poderia ter feito diferente durante o jogo hoje. Eu não teria colocado o Mugni logo de cara. Mas já deu para ver na volta. Olha que coisa. O primeiro tempo do Ceará não foi ruim. Eu não achei ruim. Curiosamente, os jogadores que eu estava mais cobrando nas últimas lives, lá na rádio, era exatamente Recalde, era Barcelô, era o Castro. E acho que foram jogadores que foram bastante úteis no primeiro tempo. Estavam buscando o jogo. Acho que foi até uma boa partida. A grande questão é porque do bom primeiro tempo, e ainda tendo aberto o placar, o Ceará, que já no primeiro tempo já teve 2 escapadas do CRB, uma com o GG e outra com o Léo Pereira, né? Assim, sempre essa jogada nas costas dos laterais já estava desenhada. E aí sai exatamente uma jogada como essa, uma jogada nas costas do Matheus Bahia. Acho até que ele não disputa, porque eu acho que ele tenta disputar a jogada ali, talvez Hereda não teria ganhado aquela jogada, para fazer o empate. Esse gol do empate no final do primeiro tempo foi desastroso para o Ceará se perder totalmente, porque o começo do segundo tempo, antes da virada do CRB, o CRB já começou a avassar. Parecia que o CRB estava jogando em casa, parecia que o CRB era o Ceará do jogo da volta da Copa do Brasil, que precisa ser. Ir para cima para tentar fazer o gol. Foi o CRB que já estava mostrando já no segundo tempo que queria ganhar. E o Ceará não tinha mais. O João Vitor, que terminou mal o primeiro tempo, já estava amarelado, e o time se perdeu por completo. Então, durante o segundo tempo, o CRB foi muito mais perigoso, que é isso que você estava dizendo. Vários contra-ataques do CRB foram perigosos. Assim, o Ceará foi na base do abafa, e nisso que o Léo falou, e eu concordo plenamente, eu falei isso também na rádio. O Ceará até colocou ali 2 volantes no final, né? Foi Castilho e Patrick de Luca, só que era chuveirando bola na área, sem nenhum jogador de estatura. Talvez ali
né? O Kaique, que era o jogador, mas é um garoto que não tem. Eu acho que o gol nem foi para ele, se eu não me engano. Acho que o gol foi dado para o Ramon. Porque eu acho que ele sequer. Foi dado para o Ramon. Foi dado para o Ramon. Pois é. Então, assim, ali na reta final era desespero. Aí consegue um empate, poderia ter feito 3-2, mas isso não dá. Se o Ceará tivesse vencido hoje, seria um alívio. Seria um alívio, assim, sabe? Mas isso não dá. A gente não tem garantia de que na sexta-feira, contra o Novo Horizontino fora de casa, de que é uma tendência. Hoje, o futebol do Ceará, fazendo aquela nossa previsão inicial lá do nosso áudio guia, é do CRB para baixo. O nível do jogo do Ceará hoje é do CRB para baixo. Não tem como o Ceará estar no mesmo patamar do Goiás, no mesmo patamar do Sport, do Santos nem se fala e tal. O Ceará hoje não é uma equipe que vai brigar na parte de cima da tabela com esse futebol. E aí é onde entra a principal questão. Como o Ceará vai lidar com isso? Talvez até de baixar essas expectativas, essa coisa que o Léo falou, dessa coisa do protagonismo. Talvez fazer o mínimo possível. Jogar como o CRB. Jogar para travar jogo contra o adversário fora de casa, porque me preocupa, eu ainda acho que isso não vai acontecer, mas me preocupa se o Ceará se perder de vez e brigar para tentar se manter na Série B. Isso me preocupa. O fato do Ceará se perder por completo em meio a uma crise política gigante e principalmente uma eleição que se aproxima agora para o segundo semestre, que pode ter danos gravíssimos para o clube. Então eu vejo que o momento hoje dentro de campo, que em um determinado momento conseguiu, né, meio que mascarar ali, mascarar não, né, porque todo mundo sabia, né, mas os problemas, tirar um pouco do foco dos problemas fora de campo, tudo isso, lesões, né, o treinador que não consegue tirar o melhor da equipe, jogadores jovens para tentar resolver essa situação, isso é hoje um diagnóstico que eu faço de uma equipe que, pelo menos no curto prazo, não briga para acesso. Não briga para acesso para a Série A. Vai precisar de muita coisa, de muito acerto, para você imaginar que o Ceará vai estar brigando por esse acesso. Então, hoje, eu não considero o Ceará um postulante a um acesso daquilo que a gente tinha projetado lá no nosso áudio guia. Daqui a pouco a gente vai. O jogo do Ceará, esse empate, vai ser uma ponte para que a gente mergulhe no raio-x da Série B. Mas é inevitável que o Ceará seja um tema desse raio-x. É inevitável. Porque quando a gente olha a classificação, talvez o Ceará seja a primeira notícia, né? Eu acho que no programa passado, no raio-x, a gente olhou a classificação, olhou os jogos da segunda rodada e fez qual o resultado mais significativo. E todo mundo foi unânime na derrota do Ceará. Esse talvez não tenha sido agora o resultado mais importante, o mais significativo da rodada. Mas se a gente olha a classificação, talvez chame muito mais atenção o Ceará de novo largando muito atrás com 2 pontos do que o Sport ou o Santos estarem com 100%. Talvez chame muito mais atenção. Mas antes da gente mergulhar nesse raio-x, vamos fechar o nosso roteiro clássico de análise dos jogos, trazendo o campo das atuações individuais do Ceará. Tá? A gente já está aí na tela com o time utilizado hoje por Wagner Mancini. E em resultados negativos, a gente começa pelo foco negativo. Quem jogou muito mal? Quem merece, né, o círculo vermelho aí de atuações que realmente foram além da conta, né, de uma atuação negativa? Quer começar, Mio? Cara, sim, cobrar dos jovens atletas é um pouco até insano e tal, mas eu acho que o jogador que menos rendeu foi o João Vitor. Eu acho que até que ele começa bem, mas aí já da metade do primeiro tempo em diante ele cai muito de rendimento, estava amarelado, ele comete uma falta, acho que foi até a falta que gerou depois na sequência o escanteio que gerou o gol, né, da virada do CRB. Então, para mim o João Vitor foi o jogador que menos rendeu, mas assim, em termos de responsabilidade tem jogadores muito mais aí, né, que acabaram ficando a desejar, mas para mim a pior atuação foi do João Vitor, não sei se o Léo concorda. Não, para mim a pior atuação foi do Matheus Bahia, mas muito parelho com o David Carr também. O David Carr foi muito mal. Foram muito nocivos, assim.
E um patamar um pouco mais acima, o Rai Ramos também. Acho que conseguiu errar tudo, inclusive todos os cruzamentos que tentou no jogo. Assim, é um jogador que você prefere ganhar o lateral do que ver ele avançando para a linha de fundo para cruzar, assim, porque com o lateral acho que ele consegue colocar a bola mais próximo do gol, assim, porque com o pé é impressionante, assim. A falta de qualidade no cruzamento. É impressionante, assim. Esses, para mim, estão no patamar... Acho que o João Vitor, para mim, está no patamar do Rai Ramos, assim, está um pouquinho para cima do que o David Ricardo e o Matheus Bahia. Eu acho que o lance do primeiro gol é muito sintomático do que esses dois foram na partida, em geral. O Bahia, por exemplo, nessa jogada do primeiro gol, tinha como disputar a jogada, assim. E se ele tivesse disputado e perdido, eu acho que o Hereda não teria dominado. Ele tirou a cabeça. Ele não fez nenhum movimento. Ele não fez nenhum movimento, assim. Ele simplesmente olhou o Hereda dominar, avançar e finalizar. Então foi um erro grave que eu achei do Bahia. E o David Ricardo na jogada também, né? Do segundo gol, em que ele tá totalmente... Ele tá atrás do jogador, né? Do Rômulo. Não só nessa jogada, ele estava adiantado em vários outros lances de perigo. Em vários outros, verdade. Que estava impedido por pouco e que o Léo Pereira perdeu. E vários outros lances, assim. O CRB teve muitos lances, onde o CRB optou por ser muito limitado também ao invés de verticalizar, abrir o jogo. E dava tempo da zaga recompor. Se o CRB insistisse mais 2 vezes em verticalizar aquela bola, provavelmente outros jogadores teriam saído na cara do Richard ali e talvez o CRB tivesse ganhado a partida. Então vamos lá. Até aqui a gente teve 4 jogadores citados com atuações que a gente define como jogou muito mal. Já pode ir colocando, Pedro. Matheus Bahia, Rai Ramos, David Ricardo e João Vitor. Em degraus diferentes, mas todos citados aqui como jogadores que tiveram atuação muito fraca e que contribuíram diretamente para que o Ceará não conseguisse sair com a vitória diante do CRB, né? Nem perto disso. A segunda escala é a escala do jogou mal. Que é aquilo. Ficou devendo, né? É uma forma mais leve. Teve uma atuação negativa, mas nada que fosse prejudicial diretamente, algo ali mais próximo do aceitável. Quem vocês trazem nessa análise? Eu colocaria o Mugni. Apesar dele ter batido o escanteio que gerou o empate, né? Mas muitas jogadas, quando ele recebe assim, passe errado, enfim. Tá muito mal. O jogo passado ele foi horrível, né? Não, horrível. É o nível de atuação dele. É o nível de atuação dele, vem esse, e o Mancini vai morrer abraçado com ele. Assim, impressionante. Assim. Eu até acho que ele, assim, ele olha no Mugni, ele vê a característica. Mas aí, meu amigo, o que ele desempenha dentro de campo, ele não consegue ser esse jogador influente, sabe? E aí vai se perder. Eu não sei, assim, porque também Patrick de Luca entrou, também não causou tanto impacto, mas alguma coisa tem que ser feita. Assim, não dá para o Mugni sempre ser essa peça, sabe? Assim, pode ser que nos treinos é o cara que mais entrega, e isso é que é o grande problema. Se o Mugni for o melhor dentre todos aí, porque eu acho que ele entrou bem mal, assim, apesar do escanteio. Eu concordo com o Minhoca em colocar esse laranja aí para o Mugni, mas eu também, apesar de concordar também com a ressalva que o Minhoca fez sobre a partida do Facundo Castro, de todos os estrangeiros, mais especial do Facundo Castro, acho que ele teve um recorte muito pequeno de onde ele foi útil ali no começo do jogo, os primeiros 15 minutos ali, mas em geral eu acho que foi bem abaixo, assim. Eu acho que esse recorte, esse destaque que a gente faz para a partida dele, que realmente foi uma partida que ele mostrou alguma evolução, tiram ele aí do contexto negativo pelo fato de ser ele, assim, o referencial ser ele mesmo. Mas eu acho que não permite que ele fique no mesmo nível do Barcelona e do Recalde, por exemplo. Eu daria o laranja para ele também. Não sei se o Minhoca concorda, mas eu deixaria o Castro. Não, também. Esse foi um jogo que eu percebi o Castro buscando muito jogo, né? Aquela reclamação que eu fiz no jogo da semana passada, que foi no jogo contra o Mirassol, em que ele ficou andando em campo, né? Assim, era eu jogando futebol. Hoje não, hoje eu vi ele buscando o jogo,
muitas jogadas pela direita, ele fazendo cruzamento. Isso. Mas foi um recorte muito curto. Aquele zoom que deram, que circulou nas redes sociais, era ele, era? Não, Recalde. Era Recalde. E foi no jogo contra o CRB, foi o jogo da quinta-feira. Foi no jogo do gol no final. Mas o do Castro é pior do que o do Recalde. Assim, o do Castro é o jogador dentro da área, que pedala, dá um corte e tudo mais. E o Castro ali do lado e ele simplesmente olha. Mas no jogo de hoje eu até, assim, foi a melhor partida que eu não sei se foi a melhor partida, mas assim, foi uma das melhores partidas que eu achei o Castro participativo. Acho que até se ele manter o que ele entregou hoje, e eu sei que ele foi vaiado na saída, acho que muito mais pelo contexto do que ele já entregou até aqui. De fato, ele merece as críticas. Mas no jogo de hoje, não. Eu destaquei várias vezes, olha, o Castro está direto pegando a bola, direto está tentando fazer jogada, direto, assim. Então, esse tipo de participação eu achei interessante. Então, assim, se Léo quiser manter... Alguém quer entrar para esse desempate aí? Entre foi razoável e foi mal? Alguém que tenha visto o jogo e... Eu assisti o jogo e eu sou um pouquinho da linha... que é, na verdade, é quase que uma escolha de uma linha, né? Que é a linha utilizar a régua geral ou utilizar a régua evolutiva do jogador. Né? Eu daria o razoável, porque eu acho que para todo o contexto que ele está inserido, e um cara que vem muito mal, eu ficaria com razoável. Eu acho que ele fez uma partida digna. Se não fosse, se já não tivesse errado tudo que errou, já tivesse sido a frustração que está sendo, eu acho que ninguém dizia, pô, que cara fraco, né? Eu acho que pesa para ele. Eu acho que ele fez 15 minutos de razoável. Mas dentro do contexto geral do jogo, eu acho que ele foi abaixo. Assim, porque ele errava tudo, né? E hoje ele acertou umas 3 jogadas. Assim, conseguia fazer o cruzamento. Geralmente ele cruzava, batia em cima do cara, ou perdia a bola. Mas, assim, analisando dentro do contexto dele mesmo, joga ele no razoável. Aí eu concordo com... Teve um momento do jogo, a curiosidade que a própria repórter de campo trouxe, que eram 3 Facundos em campo, pô. Não é qualquer jogo que coloca 3 Facundos em campo, não, viu? E perto da Major Facundo, porque foi lá no Benfica. Exatamente. Porque era o Facundo Castro, o Barceló e o Labandeira. Sem deixar saudades, né? Perdeu uma chance, inclusive, Labandeira. Foi. E um outro contra-ataque também que ele poderia ter. O CRB fez vários no finalzinho, né, do jogo. O CRB, se tivesse encaixado um ali, fazia o 3-2. No desempate aí, Facundo Castro levou um amarelado, né? Um laranja ali para amarelo. Mas que outros jogadores a gente pode chamar? Assim, detalhe, a gente só colocou como jogou mal até agora Mugni. Tem mais gente nessa conta ou não? Ou Lourenço, Recalde, Barceló, Richardson, eles vão pelo menos pro razoável? Eu não consigo colocar, não. Assim, não sei se Léo... É porque eu colocaria... Léo do lado mais torcedor, né? Da outra vez ele pintou de vermelho aqui. Para mim, por exemplo, o Castro estava do laranja pulando um pouquinho para o amarelo. Para mim, o Ramon Menezes está o inverso. Ele está no amarelo pulando um pouquinho para o laranja. Mas nesse caso eu colocaria no amarelo aí, porque eu acho que ele participou ali do gol, né? Fez o gol, na verdade, né? Fez o gol. Né? E foi bem menos nocivo que David Ricardo, assim, defensivamente. Então eu colocaria o amarelo aí para o Ramon Menezes. Ramon Menezes, então, fica como razoável. Richard, não mais do que isso, né? Também, razoável. Não teve culpa. Richard fica como razoável. Não conseguiu ser herói essa noite, mas também não teve nenhuma relação com os gols. O segundo gol eu até vi ali, porque mas uma cabeçada na pequena área. Muito forte. Enfim. Mas eu também não achei difícil colocar na conta dele ali. Mais alguém aí? Amarelo, tá falando? Isso, uma situação razoável. Você acha que Patrick de Luca já ganha análise? Não acho que esse esquentar no segundo tempo é muito... Foi pouco. O Kaique ali foi o que teve um pouco mais de tempo, né? O Caio Rafael saiu logo, o Castilho e De Luca já entraram no final. Kaique,
Assim, me pareceu... Coitado, bem atrapalhado. Assim, me pareceu bem atrapalhado. Ele é bem atrapalhado, assim. Talvez possa ter sentido o jogo, era a primeira vez dele jogando uma Série B. É por isso que eu não dou uma análise mais negativa. Eu nem faço análise do garoto. Porque assim, se a gente fosse analisar realmente o atleta, pelo que atrapalhado como foi, teve muitas jogadas que ele deveria ter tocado a bola, tentou conduzir, perdeu. O atrapalho dele gerou o gol, ajudou no gol de certa forma, né? A falha dele ajudou, né, de uma certa maneira. Então, talvez não dê para analisar, mas se finalizar, fosse para analisar, seria mais negativo. A ação dele atrapalhou o goleiro, pô. A ação Exatamente. dele atrapalhou o goleiro, porque a cabeçada de Ramon não foi uma cabeçada com força para entrar. Isso. O goleiro esperou o toque dele na bola para ver o que faria, né? Só que não teve o toque e matou o goleiro. Então a gente passa para o jogou bem, tá? Quem fica aí com o jogou bem? Todos não analisados, Richardson, Lourenço, Recalde e Barceló. Porque muito bem, ninguém jogou. Né? Porque eu colocaria jogou bem todos, mas com modulações de comentário. O jogou bem para baixo. Eu colocaria por Richardson e por Barceló, apesar do gol, assim. Acho que foi um jogo. Não, o Richardson para baixo. O Barceló ali jogou bem razoável. O Lourenço e Recalde jogou bem para cima, mas não ao ponto de chegar muito bem. Muito bom, mas o Recalde e o Lourenço jogou bem para cima. Acho que o Recalde foi o Recalde mais intenso que a gente já viu no Ceará. Ele foi mais participativo e jogando mais atrás, né? Jogando mais atrás, assim. Eu gostei da partida do Recalde. Efeito zoom. Efeito zoom. Cruel. Até foi o comentário que alguém fez no grupo, assim, de torcedores, assim, que ele falou. É muito cruel, né? Que o cara tenha feito a melhor partida dele logo depois de ter ficado marcado por aquilo ali. Eu acho que tira um pouco do peso positivo da atuação de hoje. Mas eu vi uma boa partida do Recalde. Vocês nunca tiveram o Ronaldo de volante. Aquilo ali é padrão, pô. Caraca, cara, meteu o Ronaldo aí, velho. Ronaldo nem titular é mais por aí, pô. De ponto toque total. Agora, eu queria até destacar um jogador assim que talvez, não sei se para mim o melhor da partida, mas o que o Lourenço se entrega pro time. Jogador. Deus me livre. Ele faz tudo. Ele faz tudo que pode pelo Ceará. Não sei se faz tá tudo suspenso, que pode. Não sei se está suspenso, porque gosta de levar um amarelozinho, mas. Aliás, só um asterisco aí, a arbitragem, assim, ela não conduziu o resultado, só para deixar claro. Mas foi muito mal a arbitragem. Muito mal a arbitragem. Fraquíssimo. Teve um amarelo que ele deu pro Recalde, que o Recalde leva uma cabeçada na altura da costela. E aí ele toma um amarelo. Assim, tipo, é surreal aquele lance ali. Então a arbitragem, para mim, ela não foi bem, mas não foi isso que também gerou. Não foi determinante, mas foi muito mal. Foi muito mal. Muito mal, inverteu jogadas. Gostava de sempre usar o amarelo como muleta, muitas vezes, para jogadas que podia passar. Mas, só para destacar, o que o Lourenço faz pela equipe, pelo time, de uma maneira geral. Eu já coloquei no grupo. Eu já coloquei num grupo semana passada. Já é Lourenço no Fortaleza em 2000 e na Austrália já é Lourenço no Fortaleza. Na Austrália já é. Anote aí. Jogou em umas 4 posições hoje. Tá sofrendo por antecipação, porra. Não, essas aí não me pegam, não. Assim, mas assim, eu não digo Fortaleza. Pode até ser Fortaleza, como o Léo tá mencionando. E não vou duvidar também, não. Mas o Lourenço é o tipo do jogador que eu acho que a tendência é realmente se valorizar. Assim, ele faz muitas funções dentro de campo, muitas funções. Você precisa for o primeiro volante, segundo, jogar mais adiantado. No começo da partida, era um jogador que sempre arriscava, que isso que o Léo estava citando. O time não chuta, às vezes, não finaliza. O Lourenço é essa peça, muitas vezes. Aí, quando ele jogou mais recuado, o Ceará não conseguia mais. Teve ali no Castilho, na entrada, mas é o jogador que eu considero mais importante hoje para o time, assim. E era para ser prejudicado até. Dá muita pena, pô. Dá muita pena ver o Lourenço jogando com esse monte de quebrador de bola. E ele era até para ser prejudicado nas atuações por conta disso, porque ele nunca consegue jogar um jogo todo numa função dele. Todos os jogos, ele se fatia a minutagem dele, ou ele joga de primeiro volante, jogando de segundo, terceiro homem de meio de campo. Hoje ele terminou praticamente ali auxiliando o Raí Ramos no final, de quase um ponta-direita, que era a função que ele fazia no início da carreira dele. Mas sabe o que me impressiona no Lourenço?
E se você assistir mais atentamente assim, o jogo no estádio, olhando o movimento do Lourenço, ele é um jogador que é impressionante. Quando ele pega a bola, dá sempre a impressão que ele está no espaço vazio. Ele ocupa tão bem o meio-campo que quando ele está com a bola, ele nunca está muito pressionado. Dá a impressão que ele sempre acha um espaço vazio para jogar. Assim, é impressionante. É o contrário do Richarlison. É porque o Formiguinha... O Richarlison é o Formiguinha, né? Ele puxa a bola. E não é uma crítica ao Richarlison. O Richarlison é um cara de combate. Mas ele sempre pega a bola, acho que por não ter essa visão periférica tão apurada quanto a do Lourenço, ele sempre pega a bola, ele sempre está engavetado, marcado, então ele geralmente consegue sair e achar um passe de lado. Mas o Lourenço é impressionante, quando ele pega a bola, ele sempre está no espaço vazio. Então ele para, corre, avança, ele vê para onde vai tocar. É impressionante como ele se posiciona bem. E é como o Cauê disse, é o formiguinha. Ele sempre está achando o espaço vazio para jogar, cara. Eu gosto demais do Lourenço. Assim, gosto demais. É mobilidade, Léo. Porque já que Richarlison é aquele cara mais lento, é aquele cara que joga muito, precisa muito da bola no pé para poder jogar. E Lourenço não. O Lourenço é aquele cara que ataca a bola sempre para receber. Então, por isso que ele, por ser muito móvel, por ser ligeirinho, é aquele cara que procura os espaços em branco para poder, de alguma forma, estar recebendo a bola. Né? Ele precisa estar livre para receber, que é o correto. E é meu sósia, né, Cauê? E é minhoca todinho, pô. Todinho. Na imagem, né? Um pouco na feição. É uma mistura de quem conhece aqui, acompanha o futebol cearense, é uma mistura de Assisinho com o Leandro Brasília, cara. É igual. Eita. Você pega Pô, parece com Assisinho também, velho. Leandro Brasília, Assisinho. Parece com Assisinho. Assisinho parece. Milton aqui no chat disse o seguinte: Arthur fica só olhando. Quando jogava no Santos era uma morrinha. É isso mesmo? Não. Assim, eu gostava dele no Santa, mas ele jogava num posicionamento completamente diferente do atual. Ele era um ponta no Santa. Jogava como ponta. Eu acho até que ele foi bem naquela Série C de 2020, mas ele, obviamente, cresceu muito na carreira quando ele se reencontrou nessa posição de meia volante. Assim, o patamar de jogador que Lourenço é hoje é bem maior do que naquela época que ele jogou no Santa. Ele veio para o Santa... Não, é outro jogador. Seguido no Avaí. Parece que devia ter até trocado de nome. Ele veio para o Santa perseguido pelo Avaí. Ele veio meio que escorraçado assim, do Avaí, emprestado. Ele e Leonan. Não escorraçado, assim, mas era um jogador da base do Avaí, não era muito bem visto pela torcida. Depois ele volta para o Avaí, começa essa transição, e aí é quando ele começa a crescer na carreira. Mas o viro mesmo de chave, eu acho que acontece ali no CSA, e depois ele mantém um bom momento no Vila, que é onde ele mais se destaca. O segredo... Cairo Vinícius traz isso aqui no chat. Torcedor do Vila Nova diz que tá assistindo o jogo do Ceará para ver Lourenço jogar e sente saudade dele jogando no Tigrão, dizendo que joga muito, né? Então é justamente essa segunda vida, né, de Lourenço, jogando agora mais recuado ali pelo meio-campo. 2020 era para ter subido, viu, Arthur? Porque Carlos Miguel hoje no Corinthians incontestável. Não, mas Carlos Miguel nem foi relacionado no Santa. Não é isso? Ele chegou, teve parece uma questão de extracampo, não foi bem avaliado nos treinos e tal. Chegou com expectativa, mas nem chegou a ser relacionado, nem chegou a ser inscrito pelo Santa. Foi tratado como... né? Veja só, e a turma falava mal nos treinos, viu? Falava-se muito mal nos treinos dele. Diziam que ele era impossível de disputar a partida de futebol, pô. Isso, exatamente. Eu soube também que pesou o extracampo ali. Né? Foi a primeira vez que ele saiu do Inter, emprestado, e aí um cara jovem vai para Recife, emprestado com um time que tem contrato com o Inter, tinha um contrato longo ainda, às vezes pode ter dado uma deslumbrada assim, né? E ter impactado. E ele só veio se destacar, Carlos Miguel, quando ele foi para o Boa, que o contrato com o Inter já estava no final. Então, assim, ele tinha contrato com o Inter até o meio do ano, aí foi jogar o Campeonato Mineiro no Boa, e aí foi bem, o Corinthians, enfim, gostou do que viu lá, levou ele, e o resto é história, né? Mas, enfim, aquele time do Santa realmente tinha Lourenço ali, tinha Carlos Miguel, deixa eu ver mais quem. Não tinha mais muitos depois, não, porque tem muita gente mais experiente, né? Tipo Totti, que voltou agora para o Santa, Paulinho, que rodou aí, eu acho que estava no Volta Redonda, salvo engano. Pico também estava naquela época.
Tava, Pipico. Foi Ah, mesmo. metendo Pipico gol aí no forever, mano. Botafogo. Pipico é forever. Metendo gol. Tava vendo Fez o gol da no vitória contra o Instagram do Remo. torcedor do Botafogo agora, ele fez o gol contra o Remo e tava o cara postando. Te perdoa, Pipico. Mal sabe ele, hein? Pedro, O então pode artilheiro dos colocar gols aí. inúteis. Pedro, pode colocar aí a honraria de melhor em campo para Lourenço, tá? E aí, para fechar, Léo e Minhoca, a análise de Mancini, do desempenho de Mancini na partida, já vem junto com a pergunta: o quão ameaçado no cargo Mancini está depois desse início abaixo do Ceará na Série B? Eu acho que ele tá no mesmo nível que ele chegou, o nível mais baixo que ele chegou esse ano. No começo do ano ele era muito criticado. Eu acho que não passa disso, e eu acho que apesar da torcida, boa parte da torcida entender o tamanho da responsabilidade do Mancini nesse baixo desempenho, como ele se prendeu a esse 4-3-3, está morrendo abraçado a alguns jogadores como o Mugni. Acho que a torcida também, de certa forma, esbraveja muito mais do que realmente pede a saída dele, por fatores financeiros, por fatores de limitação de elenco, por fatores de não ter como trazer alguém, com fatores como não ter que pagar multa. Acho que nesse momento o torcedor ficou um pouco mais consciente. Eu acho que quem pede fora Mancini pede com razão, mas pede mais num esbravejamento do que realmente no desejo, porque na prática eu acho hoje pouco provável. Minhoca. Sim. Cara, esse seria aquele momento, se eu sou dirigente do clube, né? Para saber o que é que Mancini ainda pensa do trabalho dele, do que ele está fazendo, das dificuldades que ele está tendo, porque eu não consigo imaginar que possa vir assim, um treinador, por exemplo, se o Ceará dispensa para trazer Carpini, por exemplo, vai mudar tanto assim? Eu acho que o grande problema hoje está nesse elenco mais limitado, que pode render mais, mas não acho que vai render tanto assim, sabe? Eu acho que o Ceará, pelos problemas extracampo, se complicou muito para começar essa Série B, por não ter reforçado mais peças no seu elenco. E aí, assim, uma derrota lá para o Novo Horizontino pode acontecer, a demissão. E aí eu não sei, porque é tão bizarro o Ceará em certos pontos. O Mancini é mais longevo do que o Haroldo, diretor de futebol, é mais longevo do que o Drubsky, mais do que o Ricardinho, mais do que o João Paulo Santos. Ele foi o primeiro, porque ano passado o Ceará teve a proeza de ter o presidente e o treinador na reta final do campeonato, né? Então, eu não sei se essa é uma decisão particularmente do João Paulo, ou se ele vai ouvir ali o departamento de futebol, né, a depender do contexto do que aconteça na sexta-feira. Mas não, viu, Minhoca? Eu acho que assim, percepção mesmo de convivência interna, mesmo assim, política do clube, pessoas que convivem. João Paulo não tem nenhuma força nesse momento de influenciar numa decisão dessa. O João Paulo está totalmente entregou o futebol mesmo na mão e reza para dar certo. Se o João Paulo não tem qualquer influência desse peso na demissão de um treinador, posso lhe assegurar. Então, assim, e aí, baseado nessa informação de Léo, eu acho que ele ainda é mantido, a não ser que ele próprio peça para sair, né? Que o próprio Mancini peça para sair. Mas pela fala do Haroldo, eu acho que houve uma unidade muito grande entre eles, né? Por conta do Campeonato Cearense. Nesse momento, então, agora é tentar buscar soluções. E aí, a depender do contexto, se por acaso acharem que a situação pode complicar, até porque o Ceará pode entrar no Z4 na próxima rodada, né? E aí, a depender desse contexto, aí pode ser que haja uma mudança. Mas aí eu não sei o que o Ceará pretende. A questão dele para o jogo ficou como? Eu colocaria o laranja. Eu só também não colocaria o vermelho aí pelos desfalques. Mesmo, assim. Já era a minha ponderação, né? Assim, eu não colocaria vermelho por esse motivo. Assim. Eu não gostei de algumas trocas que ele fez, mas também as opções do banco hoje eram muito escassas, era muito problemática. E o desempenho do time em campo também, acho que ele era até natural. Hoje eu imaginava um jogo desse tipo, o Ceará nervoso, tentando ir para cima para dar
querer dar uma resposta para o torcedor e meio que se perdendo ao longo do jogo. Então, concordo aí com o Léo, acho que o Laranja está bem definido aí para o Mancini. Então é isso. Mancini fica com a avaliação de um desempenho negativo, né, no comando do Ceará essa noite no PV, tá? E uma leitura aí do... E que ele vai se equilibrando no cargo, né? Existem contextos, sejam das ausências, dos desfalques, seja da limitação financeira, da crise política, da falta de unidade de poder, que isso também Fred, pega muito. só para complementar, só para até ilustrar o que eu falei, né? Ele chegou no nível mais baixo de confiança dele no cargo. E, coincidentemente, foi o mesmo nível que ele atingiu quando ele, naquela período onde ele tinha os 5 desfalques, pré-jogo do Bahia, pré-clássico contra o Fortaleza, quando ele começou a recuperar os jogadores que voltaram de desfalque, ele começou a recuperar a confiança, teve a retomada da Copa Nordeste, o título cearense. Está exatamente no mesmo contexto. Desfalques, críticas à torcida, baixa produção. Então, assim, na mesma época foi ponderado, então acredito que deve ser ponderado novamente também. Então, como eu ia falando, são contextos que vão criando ainda uma rede de proteção para o trabalho de Mancini.